O Hash 11 é provavelmente um dos ETFs de cripto mais populares aqui no Brasil, justamente porque ele oferece uma cesta de criptos de forma muito diversificada e fácil. Mas e aí, será que ele vale a pena mesmo? Os brasileiros gostam muito de criptomoedas, Bitcoin e companhia. Esse é um dado que não é de hoje. Já em 2018, por exemplo, olha só que interessante, já tinha mais de, 2 CPFs cadastrados para comprar Bitcoin versus um de bolsa convencional. E esse movimento ele só veio se consolidando e ficando mais relevante com o passar do tempo. Com alguns dados aqui do ano passado, 2024, em janeiro lá daquele ano, tiveram, por exemplo, quase 9 milhões aqui de CPFs que movimentaram alguma quantia, né? Isso aqui, claro, com dados da Receita, então pode ser até muito mais. Mas o ponto todo é que, por mais que os dados de CPFs na Bolsa Brasileira também vêm crescendo, como por exemplo aqui em outubro do ano passado, que eram 4,8 milhões e passaram para mais de 5 milhões de CPF cadastrados na B3, muita gente está indo não por causa de ações nem de fundos imobiliários, mas sim por causa de criptoativos, tanto por BDRs quanto por ETFs. E isso movimenta demais não só a Bolsa, como esses novos produtos, que é o caso desses ETFs cripto e do Hash 11, por exemplo. E os ETFs eles são muito bons e muito interessantes, porque eles trazem uma praticidade muito grande para você que não quer comprar a criptomoeda de forma 100% correta, vamos dizer assim. Existem basicamente 3 formas de você comprar alguma criptomoeda como Bitcoin, por exemplo. A primeira delas é você fazer o famoso P2P, que é quando você compra direto de outra pessoa. Simplesmente combina um preço, pode ser um preço a mercado ou não. Você paga ela em reais, dólares, moeda que você desejar, ou então em outras coisas, né, escambo, enfim. E ela vai te transferir diretamente para sua carteira digital aquelas criptomoedas equivalentes. Então realmente é uma transação entre 2 partes. Acho que ninguém vai precisar ficar sabendo disso. Vai estar registrado na blockchain, mas enfim, não passa por nenhum sistema de controle, vamos dizer assim. Só que fazer isso aqui, por mais que seja muito legal e muito interessante, para muitas pessoas ainda é complexo. Porque você precisa ter uma carteira digital, uma Trezor, uma Ledger, precisa saber movimentar isso de alguma forma. É claro, você pode ter carteiras que não são físicas, cold wallet, você pode ter carteiras digitais mesmo, aplicativos, mas isso é muito complicado para muita gente. Então surgiram outras soluções, como por exemplo as exchanges, né? Aqui tem esse site muito famoso, Exchange War, que ele vai comparar diariamente todas as exchanges de maior relevância mundial que negociam criptomoedas, né? E eu sempre gosto de ordenar aqui pelo volume de negociação de 24 horas, tá? Então aqui, ó, a BitMEX, por exemplo, negociou nas últimas 24 horas quase 600 mil bitcoins. É uma corretora de mercado futuro, tem um pouco de à vista também. Aí vem a Binance, Crypto.com e assim por diante. Essa é uma outra forma de você comprar criptomoedas, porque você consegue, enfim, comprar elas numa exchange, é uma bolsa, vamos dizer assim, internacional. Só que de alguma forma, ou você vai deixar as suas cripto lá, que não é a coisa mais indicada do mundo, ou então você vai fazer justamente esse saque para sua carteira física ou digital e você mesmo vai custodiar as suas criptomoedas. Só que para você que entende um pouquinho só de criptomoedas, que é o meu caso, por exemplo, você sabe que fazer retiradas e saques de criptomoedas em corretoras é muito mais caro do que parece, tá? Sim, é muito mais caro mesmo. Principalmente se você estiver fazendo em Bitcoin pela camada principal lá, cara, é caríssimo, tá? Às vezes, dependendo do seu investimento, nem compensa tirar, porque, cara, vai consumir muita rentabilidade. Tipo, pode passar de $50 dependendo da transação, tá? Tipo, é muito caro mesmo. Então são custos que acabam entrando ali no meio das contas. Agora, mais do que nunca, né? Você não tem como ficar comprando sem que essas corretoras informem aí para a Receita Federal. Não tem muito como fugir. Até tem, mas é um pouco difícil. Eu não sei como é que funciona, né? Mas, assim, são boas opções, são boas oportunidades. Mas a terceira forma é a mais prática e, sem dúvida nenhuma, era o catalisador que faltava para as cripto, de fato, explodirem no mundo todo em valor e em popularidade, né? E a terceira forma de você comprar essas cripto ou Bitcoin é através de ETFs. Que é verdade, você não está comprando propriamente aquela cripto na sua própria carteira e você custodiando, mas de alguma forma alguém vai estar fazendo isso para você, você vai pagar uma taxinha para isso e você vai estar exposto àquela variação. Isso é muito mais prático para muita gente, é muito mais fácil e abre um leque
para grandes fundos e grandes investidores comprarem. Porque acredite se quiser, né? Os grandes fundos investidores compram ETFs, eles não ficam fazendo tanto stock picking e tanto, enfim, crypto picking quanto parece, tá? Nesse gráfico a gente tem aqui do ano passado, 2024, o saldo acumulado basicamente que saiu das exchanges convencionais, lembra? Binance, BitMEX, essa tropa aí, né? OKX, todas essas exchanges internacionais, que é essa linhazinha aqui. Então o saldo foi caindo mais ou menos aqui, algo próximo aqui a 500, 600 mil bitcoins saíram dessas corretoras em termos de custódia, tá? Não é negociação. E desse lado aqui a gente tem basicamente, né? Quantos mil bitcoins entraram na custódia de ETFs, tá? Então também foi mais ou menos 500, 600 mil, tá? Que é praticamente o mesmo volume, né? Ele só trocou de lado. E por que isso aconteceu? Porque lá nos Estados Unidos, os ETFs criptos foram liberados ano passado, aqui no Brasil já tinha sido liberado um pouquinho antes, e isso possibilitou para o mercado mundial uma exposição legalizada, regulamentada, possibilitada, com impostos simplificados, taxas de administração baratas que os ETFs oferecem, e de forma então democrática. Ou seja, qualquer pessoa nos Estados Unidos hoje consegue comprar Bitcoin através de um ETF de uma forma muito simples. E lembrando, claro, né? Para nós brasileiros tupiniquins aqui, ETF ainda é uma grande dúvida, né? Um grande mistério. O que é um ETF? O pessoal fala uma ETF, é o fundo negociado em bolsa, né? A fundo negociado em bolsa. Mas beleza, tá? Lembrem do seguinte, para um cara que é americano, um investidor americano, ou para um europeu, ETF é a coisa mais normal do mundo. Os caras quase nascem sabendo. Esses dias mesmo, um amigo meu que mora na Alemanha veio pro Brasil, eu tava conversando com ele, que eu tô abrindo a empresa e tal, né? Esse ano abrindo bastante negócio e tal. Ele falou, poxa, mas como é que funciona carteira recomendada e tal? Eu falei, cara, tem uma série de alocações muito baseadas em ETFs e tal. Eu comecei a explicar pra ele o que era ETF. Ele, não, mas eu sei o que é ETF. Todo mundo investe por ETF na Alemanha. Aí eu fiquei tipo, é verdade, eu esqueci. E aqui no Brasil ainda é um certo tabu. Mas beleza, e o Hash 11, onde é que ele entra em relação a tudo isso? O Hash 11, ele é a nossa opção aqui no Brasil, que talvez é o ETF mais diversificado e mais simplificado que a gente tem para comprar aqui pela B3. E ele reúne uma série de criptoativos de forma muito mais prática e muito mais fácil do que você fazer P2P ou então ficar comprando esses ativos, esses criptoativos numa corretora estrangeira. Já comenta para mim como é que você prefere investir em criptomoedas, né? Se é P2P, comprando em exchange internacional, ou através de ETFs e BDRs, né? Vamos deixar juntos os BDRs aqui, que mais pra frente eu vou comentar por alto sobre eles também. Certo, e como é que funciona então o Hash 11? O que ele faz na prática, né? Então, o que acontece é que tem um índice lá da Nasdaq e a Hashdex, ela está replicando esse índice através desse produto chamado Hash 11, que é um ETF aqui de criptomoedas, que já tem aqui um valor patrimonial bem considerável, tá? Então ele é bem líquido, justamente para facilitar aí os investimentos e justamente porque eles estão muito populares, tá? Então muito da galera que voltou para B3 ou abriu conta na B3 é porque quer exposição aos criptoativos, tá? Acaba sendo uma das formas mais fáceis para você dolarizar o seu patrimônio e criptolizar ele também, sem tanta burocracia e, claro, dentro das normalidades, simplicidade, né? Simples para pagar imposto de renda e assim por diante. Então aqui está a carteira aqui do Hash 11 e ela está disposta da seguinte forma, né? 72, geralmente é 75% desse índice em Bitcoin, e isso é muito interessante, porque o Bitcoin, a gente já vai fazer uma análise bem aprofundada. Ele é a cripto mais importante, né, pessoal? Assim, pode ser algum dia que ele tenha market cap menor do que alguma outra moeda? Cara, pode, né? Tudo pode acontecer, né? Mas é difícil o Bitcoin perder a coroa de ser a cripto mais importante, tá? Justamente porque ele não foi criado por uma empresa. Ele foi criado lá por um cara que fez um código e que liberou isso para o pessoal e tem toda uma ideia ideológica por trás, tá? Então, até uma opinião um pouco pessoal aqui, tá bom? Não é recomendação de investimento, mas se você investe em criptomoedas, é muito interessante que Bitcoin seja a cripto dominante na sua carteira, tá? Porque as outras, elas até podem subir mais do que o Bitcoin no curto, médio, sei lá, se longo prazo, mas o Bitcoin, ele tende a ser ainda a mais segura das criptos que são voláteis, principalmente, né? Então é interessante você ter um percentual, no mínimo aí, um pouquinho mais relevante de Bitcoin do que de alguma outra cripto. E aí logo na sequência, vem justamente aqui o ETH com 12, 15%, vem Ripple XRP,
Solana, Cardano, Chainlink e algumas outras, tá bom? Então aqui de cara, o que a gente percebe? Cara, isso aqui é massivamente essas 4 cripto aqui, tá bom? Nem Cardano dá pra considerar 1,5%, não é tanto, mas vai, se quiser botar junto aqui, né, vai, beleza. Mas cara, é, putz, 95% essas top 4 aí, top 5 criptomoedas que estão entre as maiores capitalizações de mercado. Nós já vamos ver aqui no detalhe. Beleza, Antônio? Entendi que ele é diversificado, ele é fácil, é legal, beleza, mas e aí? Como é que funciona os custos? Olha, a taxa de administração aqui, ó, é 1,3% ao ano, tá bom? Então, é verdade, eu concordo com você que é uma das taxas de administração mais altas de ETFs que existem na Bolsa Brasileira, e acho que na Bolsa Americana não deve ter nem esse preço, tá bom? Realmente ela é um pouquinho mais alta, um pouquinho mais cara. Mas lembrem que esse produto não é simplesmente uma ação que você pode comprar por conta própria, ou então algum outro fundo que é simplesmente simplificado. Cara, se você quiser fazer uma compra manual disso daqui, tá? Manualmente comprar essas 4, 5 criptos, você tem que lembrar de alguns detalhezinhos, tá? Primeiro deles, você vai ter o spread, corretagem e coisa arada nessas operações todas que você for fazer. Não vai dar tão alto quanto 1,3%, tá? Provavelmente vai dar menos. Mas tem que lembrar também que tem aquela taxa de retirada, tá? Cara, aquela taxa é muito alta. É sério, cara, se você não tiver as manhas de mandar por Lightning, fazer toda uma firulagem lá para pagar menos taxa, os minerador, cara, é caro, viu? É caro mesmo. Então, se você sabe tudo isso, se você sabe muito, você não deve nem estar interessado em ETF, talvez não está nem assistindo esse vídeo. Eu tenho um amigo meu que ele é médico, ele entende bastante sobre isso. Se vocês comentarem aqui no canal que querem ele, aqui um dia desses eu vejo se ele faz uma entrevista aqui, um podcast, o Médico Investidor, para ele dar umas dicas aí de cripto e autocustódia para nós. Mas assim, para a maioria das pessoas, é muito complicado fazer essa compra, essa retirada, essa custódia, e não é vantajoso, tá? Talvez se torne até mais custoso se você não tiver as manhas. Ah, Anthony, mas e o BDR que existe lá do Bitcoin, ou então de outras criptos, se você pegar outros ETFs que têm taxas mais baratas e compor uma carteira deles, não pode valer mais a pena? Pode valer mais a pena, é possível fazer isso, tá bom? Eu não vou trazer todos os detalhes nesse vídeo aqui, porque senão ele não vai acabar nunca. Mas é fato, se você fizer uma carteira com vários ETFs específicos, você consegue baixar um pouco essa taxa de administração. Vai deixar você rico? Não, não vai. Praticamente não vai mudar nada. No longo prazo vai fazer uma diferencinha, é verdade, mas o que mais importa são os produtos que estão dentro daquele ETF, tá? Até porque a gente está falando de criptomoedas. Então a valorização que eles têm, ou desvalorização, né, da volatilidade, é muito mais relevante do que 1,3%, beleza? Olha, e muita gente já ganhou dinheiro com criptomoedas lá no início, comprando ETFs, e também muita gente já ganhou dinheiro deixando o like e se inscrevendo aqui no canal. Fica a dica, hein? Assim aqui, né, importante comentar, a tributação padrão de ETFs, né, 15% aqui, e seguindo aqui a ideia dos ETFs, ele também não tem come cotas, ele é super líquido, então sem dúvida nenhuma é uma vantagem aí para quem não quer se incomodar tanto. De novo, se você manja de verdade, você tem formas de economizar um pouquinho mais essa taxa de administração, mas para quem não tem tanto tempo e não consegue entender todos esses detalhes, não é isso que vai quebrar você financeiramente, tá bom? Agora, seguindo aqui no panorama Resulta Capital, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Aqui na aba de cripto, olha só que interessante, a gente tem o ranking ao vivo sempre das top criptomoedas por capitalização de mercado. Então, as maiores vão estar em cima, né? Aqui pelo market cap. Qual que é o ponto aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, né? Lembra da ordem, Bitcoin, ETH, XRP e Solana. Ah, Anthony, mas o SDT não estava ali no hash 11. Não tá, porque isso aqui não é criptomoeda, é um stablecoin, é um pouquinho diferente. Isso aqui é tipo uma imitação do dólar, tá bom? Isso aqui é complicado explicar isso daqui tão rápido. Mas o ponto é que das criptomoedas que tem um projeto realmente de blockchain, smart contracts, né? Toda essa questão aí de ser descentralizado e tudo mais, elas estão aqui, né? São essas as principais e é mais ou menos isso que o Hash 11 faz, tá? Ele pega essas daqui e depois pega mais algumas aqui para baixo, né? De acordo com alguns critérios deles, mas de novo, era 1%, 0,5%, já não era tão relevante. Lembra que o Bitcoin, ele deveria ser, né, na minha opinião pelo menos, a sua cripto mais relevante da sua carteira cripto, né? Justamente por causa disso aqui, ó, tá? Isso aqui que eu quis dizer antes.
Esse aqui é um gráfico da dominância do Bitcoin ao longo do tempo, em frente a todo o mercado cripto, tá bom? Olha só, quando eu coloco aqui todo prazo, a gente tem aqui nesse gráfico que lá atrás, né, lá em 2014 e 15, praticamente não tinham criptomoedas, não existiam. E aí ele era praticamente dominante no mercado inteiro. E essa dominância, olha só como ela cai, ela sobe, ela cai de novo. Isso quer dizer que o market cap dele versus todo o market cap de todas as cripto, ele oscila, né? Nesse momento, ele está aqui ó, em 59%, 60% do market cap das cripto. Ah, ele já chegou a ser 40? Já chegou aqui atrás a ser 70? Já. Para onde é que ele vai, Anthony? Não sei. Mas isso é importante porque o Bitcoin ele tende a ser mais de 50% do mercado cripto, tá bom? É uma das tendências dele. Ou seja, o market cap do Bitcoin, que a gente tem aqui, ó, atualizado aqui ao vivo para vocês, ó, 2,02 trilhões de dólares, ele é basicamente aqui, né, 60% do market cap total de criptomoedas, tá bom? Então são 3,3 trilhões de dólares, de doletas aí, né? Para você que acha que é irrelevante, que é só meme coin, vai por mim, tem muita grana nesse mercado e eu acredito muito que ele vai ser muito promissor para os próximos anos, tá bom? Claro que ele é super volátil no curto prazo, ele tem alguns riscos de algumas dessas criptos serem projetos ruins, existem golpes, existem farsas, existem coisas ruins, existe, mas existem muitas coisas boas e revolucionárias. Eu sempre falo aquela história, né? Quem lembra em 2017, eu acho que era 2016, o Itaú fechando conta de cliente. Eu acho que o Daniel Fraga falou isso, né? Que o Itaú bloqueou as contas dele porque ele estava comprando Bitcoin. E aí falou, vamos fazer um boicote contra o Itaú, ou contra o Bradesco, não lembro quem que era. E hoje em dia, essas instituições, eles querem que você compre cripto por elas, entendeu? Mesma coisa governo. Cara, o governo antigamente era contra, era crime, era um problema. E, cara, hoje em dia se discute qual país vai ter reserva de Bitcoin, qual país vai ter reserva de criptomoeda. Isso mostra para nós que a narrativa ela é muito controlada e que existe conflito de interesse muitas e muitas e muitas vezes, tá? Ou você acha que cada vez que uma notícia dessas ruim cai é porque a notícia era ruim mesmo? Cara, existe uma criação gigante de interesses por trás aqui de todas essas cripto, tá bom? Isso aqui é um problema para os bancos centrais. Cara, isso aqui é um problema gigantesco. Não dá para imprimir mais dinheiro. Isso aqui segura o poder de compra das pessoas. Cara, isso aqui é muito importante. É muito importante mesmo, tá bom? Mesmo que não gera fluxo de caixa, mesmo que não paga dividendos, sem muitas estruturas que fazem isso, eu vejo o Bitcoin e as cripto muito mais como tecnologias revolucionárias do que simplesmente, é um collectible, né? O pessoal fala, é tipo um quadro, uma obra de arte que eu posso comprar e o preço pode subir ao longo do tempo. Cara, não sei, eu acho que é diferente, tá bom? Mas eu acho que isso é papo para outro vídeo. Seguindo aqui no panorama, eu até esqueci de mostrar esse aqui antes, hein? Me desculpem. Esse aqui é o gráfico do fluxo financeiro que entrou de dinheiro nos ETFs aqui, nos principais ETFs de criptomoedas, os globais principalmente, né? Isso aqui considerando lá de janeiro de 2024 até agora. Então é uma grana muito, muito violenta, cara. Olha aqui, ó, 127 bilhões de dólares. Cara, é muito dinheiro que entrou por ETFs, tá bom? Obviamente que isso aqui tá super relacionado aqui com o próprio desenho aqui que o gráfico faz, né? O próprio preço do Bitcoin, ele está sendo empurrado também por essas compras e por esses ETFs. Isso vai ser cada vez mais normal, tá? Isso é assim mesmo. E aqui a gente tem a parte justamente onde a gente percebe como é que o Hash 11 se comporta versus o Bitcoin, versus o ETH e em relação ao mercado cripto em geral. Então, olha só que interessante, o ideal é a gente nunca pegar exatamente o primeiro dia que lança, tá? Sempre dá uma folguinha aí de alguns diazinhos, porque no início desses lançamentos do ETF tem flipper, tem spread, tem que tirar um pouquinho do início, tá bom? Então, beleza, passou um tempinho, as coisas normalizam. E olha só que interessante, pegar aqui o período que deu, tá? Lá de 2021 para agora. Então, o Bitcoin foi o que mais rendeu nessa comparação nesse período, Bitcoin real, tá? Tudo em reais, justamente porque a valorização do dólar impactou positivamente esse ETF, o preço do Bitcoin, o preço do ETH e assim por diante. E aqui nessa linha azul, acabei de mudar, tá? Tem o total multiplicado pelo dólar, né? Justamente total é
a média do crescimento e das variações do mercado cripto, ou seja, da capitalização de mercado cripto. E olha que interessante, o Bitcoin foi o que mais rendeu e o ETH foi o que menos rendeu aqui nessa comparação, tá? É só para mostrar para vocês como balizador. Mas o que importa mesmo, ó, é isso daqui, ó. Então, o hash 11 que replica essa cesta de criptos, ele replica lá como se esses preços estivessem em dólar e você está ganhando a valorização do dólar também, tá? Então isso aqui é uma forma de você dolarizar a sua carteira aí de certa forma. Ele está rendendo praticamente a mesma coisa e praticamente a mesma variação, oscilação e correlação que o total Crypto Market Cap, que é nada mais é do que a grande média de todo o mercado cripto. Então o hash 11 ele tem essa característica, né? Ele tem essa configuração de justamente representar a média do mercado cripto. E muitas vezes isso é uma coisa boa para diversos investidores. É claro que se você tivesse comprado Bitcoin aqui, ó, deu mais. Cara, deu mais. Mas se você for lá, aqui, ó, cripto, mercado, aí você pega aqui o heatmap, né? Deixa assim, performance, 1 ano percentual. Ó, aí você faz o esqueminha das cores aqui, você começa a ver, ó, pô, XRP valorizou mais que Bitcoin, por exemplo, em 1 ano. Olha aí, ó, XRP multiplicado pelo dólar, valorizou mais que Bitcoin. Sim, mas entende? Se eu sempre ficar pegando o melhor caso, vocês vão achar que eu sou um gênio aqui do YouTube, das carteiras recomendadas, Resulta Capital, mas eu não vou mostrar para vocês as outras cripto que desvalorizaram muito mais. Então, cuidado com esse viés de pegar o que mais valorizou e esquecer do que mais desvalorizou, tá bom? Lembra que a média, como o total aqui, total Crypto Market Cap ou o hash 11, não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. A maioria dos investidores cripto que fazem aí o seu stock picking e não tem, noção, é muita coisa, né? Eles ficam piores do que a média em valorização, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. A média não é ruim. Ó, botei o BOVA11 e o IFIX aqui embaixo para vocês compararem com a média, tá bom? Então, enquanto a média do Crypto Market Cap aqui rendeu quase 200% desde 2021, o BOVA11 e o XFIX estão rendendo aqui menos 2, mais 6, enfim, né? São escolhas e cada investidor pode fazer a sua. Ah, Anthony, então quer dizer que eu não posso ter Ibovespa na carteira, nem em fundo imobiliário, deveria botar todo o meu dinheiro em criptomoedas e hash 11? É claro que não. Isso está muito errado. Não foi isso que eu falei. Inclusive, eu gosto do Ibovespa, de fundo imobiliário, gosto do SP500, eu gosto de renda fixa brasileira, acredite quem quiser, mas tudo tem um momento. Quando a gente pensa em carteira de investimentos, a gente tem que olhar o seguinte, cara, qual é o seu objetivo? Poxa, eu quero valorização, mas você tem perfil de risco? Ah, cara, eu não tenho tanto perfil de risco. Então você vai buscar uma valorização com percentuais na carteira, com esses ativos, com essas classes, um pouco mais tranquilos, um pouco mais na renda fixa. Ah, eu sou mais arrojado. Cara, então talvez você pode ter um pouquinho mais de cripto, um pouquinho mais de ações americanas e brasileiras, vai talvez fazer um giro um pouco mais, não vou dizer que giro frequente, né, mas talvez tenha alguns ativos ali que você compre e venda com uma certa agilidade maior. E para tudo isso tem um momento, um ativo e uma gestão de risco específica. Eu não vejo problema nenhum você ter hash 11 ou criptomoedas na carteira junto de Ibovespa e FIX e até mesmo o SP500 e títulos públicos brasileiros. Inclusive eu acho que isso faz sentido, claro, tomando muito cuidado com o perfil de risco, as suas estratégias e também os percentuais de cada ativo da sua carteira. Isso vai ser mais importante às vezes do que os ativos que estão lá em si. Se você não entendeu nada do que eu falei e não sabe montar sua carteira de investimentos, eu ofereço as minhas aqui através do QR Code e o link na descrição, porque eu tenho um serviço de carteiras recomendadas tanto para crescimento de patrimônio quanto para renda passiva e que eu faço isso para os meus clientes. Lembrando que eu sou independente de bancos e corretoras e as alocações que eu faço lá, eu não tenho nenhuma taxa extra nem comissionamento. O meu interesse é que você e eu ganhamos dinheiro juntos. Se quer saber mais, acessa lá que tá tudo explicado. E para você que ainda não está convencido disso, eu vou dar só um exemplo aqui, que talvez fique mais interessante. Global Gráficos Avançados. Olha, eu já fiz vídeo ensinando a usar isso aqui, tá? Só dar uma pesquisada aqui. Mas olha só, eu vou fazer uma análise bem rápida aqui, ó. Total, ou seja, cripto, total market cap, multiplicado pelo USD-BRL. Ou seja, estamos vendo o market cap das criptomoedas em reais, né? Trazendo de dólar para reais, tá bom? Isso aqui tem um histórico grande aqui ao longo de muitos anos e semanas, porque esse aqui é calculado retroativo do TradingView, tá? Então tem lá desde 2014. Muito legal, beleza. Então aqui tem todo o market cap, olha só, tá dando praticamente 20 trilhões de reais, né? Muito legal, beleza.
E para nós vai importar isso aqui, ó. Vou deixar em percent. Você vai acessar aqui, ó. Acesso ao Panorama Resulta Capital, tá? Tá tudo ali, é grátis. Eu esqueci de falar do Panorama. Se você quiser fazer essas análises todas, é só acessar no site oficial e vir aqui, ó. Panorama, clica ali. Aí é só deixar os seus dados que você vai ser informado aqui com os próximos passos, tudo gratuito, tá bom? E aqui você consegue abrir essas páginas e fazer o seguinte estudo. Vem aqui no ROC, deixa aqui, ó, vou deixar 50 períodos, analisar o semanal mesmo. Ou seja, aqui eu vou analisar o retorno em janelas móveis de um ano, né, 12 meses aqui basicamente, que o Cripto Total Market Cap em reais deu desde 2014 para cá. Por que eu tô pegando isso aqui? Porque é praticamente o Hash 11, tá bom? É uma estimativa, não é igual, não é a mesma coisa, mas é uma estimativa relativamente aproximada e próxima. Eu vou, cara, desconsiderar isso daqui, porque simplesmente não dá nem para olhar o resto das coisas, tá bom? E pegar aqui realmente o período aqui um pouquinho mais de, vou dizer assim, curto prazo para trás, né? Médio prazo aqui, 2019, já teve uma troca grande de ciclo, né? E aqui fica muito, muito interessante o seguinte sinal, né? A seguinte análise que a gente consegue fazer. Cara, aqui daria para ficar no mínimo 5 horas fazendo análise, tá bom? Mas eu tô tentando valorizar o seu tempo, obrigado por ter ficado até aqui. Eu vou ser sucinto. Quem comprou o Cripto Total Market Cap multiplicado pelo dólar, né? Que é basicamente, de forma arredondada, o Hash 11, em janelas de um ano, se você conseguiu comprar nos piores momentos, tipo aqui em cima, ou seja, momentos muito ruins, muito, muito na máxima, e não conseguiu fazer DCA, não fez preço médio, você teve drawdown, por exemplo, aqui embaixo, de menos 60%, menos 70%, menos 80%, perdão, aqui para trás. Então foram casos que realmente você teve um drawdown bem grande. Isso é difícil você ver em ações ou fundos imobiliários. Poxa, Anthony, mas é um drawdown grande, né? Cara, é verdade. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Como eu comentei, existem riscos, existe a volatilidade que é grande. Agora, você tem que também olhar os dois lados, né? Primeiro, você nunca deve comprar numa paulada só. O ideal é sempre fazer o preço médio, fazer DCA, comprar aos poucos para qualquer ativo, tá bom? Seja dólar, Ibovespa, fundo imobiliário, criptomoeda. É muito melhor você se expor gradualmente na sua carteira. E claro, né? Teve como você ter aqui um drawdown de 80%. Mas tiveram momentos aqui, ó, pegar o melhor caso, 1000% de valorização. Outro melhor caso, 500, 600% de valorização. Casos mais recentes aqui agora, falando de 2023 para 2024, né? Cara, você conseguiu aqui, ó, retornos de 94%, 160%, 180%, tá bom? Ah, Anthony, mas o IVVB11 também subiu bastante. Cara, o IVVB11, ele de fato subiu bastante, mas ele não subiu tanto quanto, já que o próprio Hash 11, pra vocês verem, né? Olha só, não subiu tanto quanto o Hash 11. Então, são mercados diferentes, são classes de ativas diferentes. Elas ainda são renda variável internacional, é dolarizado isso daqui, tá? A influência é do dólar. Então você tem que ter uma certa noção que internacionalmente eles estão interligados, mas a volatilidade aqui é diferente, tá bom? Obviamente você precisa estudar os ativos a fundo, entender se eles fazem sentido para você na sua carteira e no seu risco, mas o fato é que hoje a gente tem uma certa carência aí, né, de ações que custam centavos e podem se valorizar milhares e milhares e milhares de %. Né? Na década de 70 e 80, se o Warren Buffett e o Barsi conseguiram, eu fico feliz. Eu não tinha como fazer isso naquela época, né? Vocês podem ver pela minha cara que eu não... Enfim, ainda sou jovem, né? Agora, o que a gente pode fazer hoje é procurar as oportunidades que tendem, não existe garantia, mas elas tendem a ter um retorno acima da média. E na minha opinião, muitos projetos e muitas cripto podem fazer isso para você, com a sua carteira e com o seu patrimônio. De novo, não é all-in, não é botar toda a grana aqui, mas são coisas que protegem o seu poder de compra ao longo do tempo, porque elas são dolarizadas, são deflacionários. Cara, tem uma série de questões que faz valer muito a pena e, na minha opinião, ser muito interessante, né? Aqui no canal eu falo pouco sobre cripto para o pessoal não achar que isso aqui é só um canal cripto, mas eu gosto bastante. E se você também gosta, se inscreve para mim aqui embaixo. Se faz sentido comprar criptos por ETFs, se você faz autocustódia ou se você prefere por BDRs, que também são uma boa opção, mas tem que tomar cuidado com o spread do momento que você vai comprar. As taxas são um pouco mais baratas, mas tem ali alguns detalhezinhos. Também é bom, também funciona, mas tem que ficar atento a alguns pequenos detalhes. E se você não gosta de criptomoedas e gosta do sistema financeiro e bancário tradicional, eu te recomendo nesse vídeo aqui o FIND11, que é o ETF dos
bancos, corretoras e seguradoras aqui do Brasil, as financeiras do Brasil. Obrigado pelo seu like, inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.